Boa noite, pessoal. Eu fiquei de mandar para vocês o assunto, fazer a live hoje, né? Tava marcado para hoje. Como eu não pude, eu estou fazendo a live agora para mandar para vocês o assunto, certo? O capítulo 6 do oitavo ano, assunto do oitavo ano, está no capítulo 6. No capítulo 6, na versão do livro, versão antiga, na página 36, certo? Então, temos aí valor numérico de uma expressão, certo? Nós vamos aí falar sobre a expressão algébrica, expressões algébricas, certo? Esse assunto é preciso um pouco mais de atenção, porque ele vamos agora utilizar as letrinhas, né? As letrinhas dentro da expressão. Vocês aprenderam a fazer expressão sem letra, só com os números. Agora nós vamos usar as letrinhas nas expressões, certo? Então eu vou ler aí um exemplo, né? Que está sendo dado aí no livro de vocês. Uma pessoa ganha R$ 80 por dia de trabalho. Para calcular quanto essa pessoa ganhará após alguns dias de trabalho, podemos escrever a expressão algébrica. Então, observe. A expressão algébrica que você tem aqui, ó. A expressão algébrica é uma expressão que você tem dentro da expressão uma representação de letras, certo? De letras, onde essas letrinhas você ainda vai saber o que? O valor. Então, quando ele diz aí que a pessoa ganha R$ 80 por dia de trabalho, ele quer saber, ele quer calcular quanto essa pessoa ganhará alguns dias de trabalho. Para calcular, ele vai multiplicar por uma letra, ou seja, essa letra aqui equivale a algum número que vocês vão saber mais na frente, certo? Que eu vou explicar detalhadamente essa expressão. Então, 8 vezes x, 80 vezes x, desculpa. 80 é o número de pessoas, R$ 80 é o valor que as pessoas ganham, né, por dia de trabalho, vezes o x, que é quantos dias de trabalho, né? Para calcular quantos dias de trabalho ela vai ganhar, quanto é que ela vai ganhar do dia por dia de trabalho realizado, certo? Então, aí temos aqui, ó. A letra X representa a quantidade de dias de trabalho. Então, eu tenho o que assim? Se X é igual a 5, então 80 vezes 5, que é no lugar do X, tá vendo? É igual a quanto? R$ 400 que ela vai ganhar aí no dia de trabalho, por 5 dias de trabalho. Então, no outro exemplo, se X é igual a 8, né, que é a quantidade de dias de trabalho, 80 vezes 8, que é quanto? 640. Que vai dar quanto? R$ 640. Se X é igual a 20, então 80 vezes 20 é igual a quanto? 1.600. Quanto é que ele vai ganhar por 20 dias de trabalho? R$ 1.600, certo? Continuando. Observe que a letra X foi sendo substituída por vários números. Ou seja, foi variando os valores, não foi isso? Cada valor, por exemplo, aqui, ó, X foi 5, X foi igual a 8, X foi igual a 20. Então, ele foi variando, X ele vai variar os valores. Por isso, dizemos que X é a variável, certo? Essa representação da letrinha X na expressão algébrica é chamada de variável. Então, a expressão 80 vezes X é uma expressão o quê? Com variável. É uma expressão algébrica com variável, certo? Variável quer dizer o quê? Que vai variar os valores. Por exemplo, aqui, ó, x igual a 5, x igual a 8, x igual a 20, certo? Vai variar os valores. Continuando o exemplo.
Podemos ter expressão algébrica com mais de uma variável, certo? Então, aí um exemplo. Eu tenho uma expressãozinha algébrica aqui e ela tem mais de uma variável. Observe que tem x e y, duas letrinhas diferentes. 3x mais y. Então, a expressão com duas variáveis, certo? Que é x e y, ó. Duas variáveis. Aí eu tenho aqui na letra B, 7a ao quadrado mais b menos 4c. Então, eu tenho uma expressão algébrica com quantas variáveis? Eu tenho A, tenho B e tenho C. Então, são 3 variáveis, certo? Aqui, ó. Expressão 3 com 3 variáveis, A, B e C. Certo? Na letra C, temos aqui T mais X menos 5Y menos Z. Observe que quantas variáveis eu tenho aqui? 4. Por que 4? Eu tenho T, tenho X, tenho Y, tenho Z. Letrinhas diferentes. Tá vendo? Expressão com 4 variáveis, que são o quê? T, X, Y e Z. Certo? Quando a representação algébrica contém variável ou variáveis no denominador, é chamado de expressão algébrica fracionária. Claro que é uma fração, então é expressão algébrica fracionária. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. 5x sobre y, eu tenho 1 sobre x, eu tenho 2x mais 7 sobre x menos 1. Isso aqui é uma expressão algébrica fracionária, certo? Deu para entender até aí? Então, esse aí é o assunto, né, que nós daríamos hoje pela manhã, que não foi dado, certo? Mas eu estou cumprindo com cumprindo com o dia, né? Mesmo não dando de manhã, mas eu estou encaminhando agora para vocês. Eu vou passar a atividadezinha para que vocês possam fazer, certo? Uma ótima noite para vocês. Qualquer dúvida, vai fazendo as atividades, manda para mim. A dúvida que tiver das questões, aí vocês mandam. Faz primeiro, manda para mim, aí eu corrijo e reenvio para vocês, explicando, tá bom? Uma boa noite para vocês. Até mais.